Fala, galera do Militar. Galera, vamos subir agora mais um degrau rumo à sua aprovação. Vamos a mais uma aula, essa aula é sobre ortografia, tá? Uma matéria um tanto quanto ingrata, eu sei, confesso, né? Por quê, gente? Porque nós temos inúmeras regras de ortografia na língua portuguesa, né? E, por vezes, essas regras são tanto quanto arbitrárias, né? Então, gente, trabalhando com a sinceridade, eu já vou avisar para vocês que somente com a leitura, né, habitual que vocês conseguem realmente assimilar a grafia de tantas palavras, né, de modo realmente natural e seguro, tá? Então, não adianta você ficar agora, pegar um papel ali, a sua apostila, e querer decorar tudo de uma vez. Como eu já falei, você vai chegar na sua prova louco, tá? Você vai lá pro Pinel antes de conseguir chegar na prova da ESA. Então, gente, qual é a dica que eu dou para vocês? Leiam bastante. Quanto mais você praticar o hábito da leitura, mais familiarizado com as palavras você ficará, tá bom? Então, o que eu fiz aqui, gente? Eu fiz um resumão, como combinei com vocês lá no começo, né? Tornando as nossas aulas as mais objetivas possíveis para sua prova. Eu fiz o que? Um resumão, coloquei aqui as regras mais cobradas, tá bom? E vou focar nas exceções. Como eu falei para vocês, sempre são as exceções que mais vão ser cobradas na sua prova. Show de bola? Bom, sabendo disso, vamos começar então a brincadeira, né? Vamos começar falando sobre o uso da letra C cedilha, gente. Escreve-se com som, dessa forma aqui, as palavras derivadas de vocábulos terminados em to, tor e tivo, e os substantivos derivados de ações. Gente, a nossa aula vai ser toda assim, só focada nas regras, tá? Nas principais regras. Como eu falei para vocês, são muitas. Todas elas estão lá na sua apostila, tá bom? Aqui na aula em vídeo eu vou focar nas principais. Show de bola? Então, gente, aqui, ó. Terminado em to. Então, um exemplo aqui, erudito. Erudito vai virar erudição, com C cedilha, beleza? Por quê? Porque a palavra que ele derivou termina com to. A mesma coisa em exceto, termina com to, vai virar exceção. Não me mete um SS aqui, tá bom, gente? Pelo amor de Deus, preste atenção nessa palavra, que essa aqui é uma queridinha de prova. Exceção, é X, C e C cedilha, beleza? Preste atenção nisso aqui, pega essa palavra, escreve na porta do seu guarda-roupa, tá? Sua mãe vai ficar um pouco chateada? Vai, mas você vai olhar todo dia para essa palavra e não vai mais esquecer como é que escreve ela, tá? Setor, gente, setor é a mesma coisa, termina em tor, tá? Então a gente vai colocar C cedilha. Intuitivo, termina com tivo, então vai virar intuição. Redator, redação. E ereto, ereção, beleza? Então, mais uma regrinha aí para vocês. Uso da letra S, gente. Escreve-se com S as palavras derivadas de verbos terminados em ender e indir, né? Então, pretender vai virar pretensão. Defender vai virar defesa, né? Ou defensivo, os dois com Szinho aqui, tá? Despender vai virar despesa. Fundir vai virar função, né? Então, vocês têm que prestar atenção na terminação da palavra, né? Da palavra que origina essa palavra derivada aqui, tá bom? Então, o bizu, na verdade, gente, para a ortografia, além da leitura, é você tentar lembrar da palavra primitiva, a palavra que originou aquela palavra que está ali na sua prova, tá? Normalmente, elas vão seguir a mesma regra, tá? Então, você observa de que palavra ela está derivando, tá bom? Então, aqui, ó, as palavras terminadas em D e em D, elas vão ser escritas com S, beleza? Mais uma regra aí para você escrever na sua testa. Tá? Use-se S para grafar as palavras terminadas em oso e osa. E também as palavras terminadas em as, es, is, os e isa. Tá? Exceções. O que você precisa tatuar na sua pele? As exceções. Eu já falei que o que mais cai em prova são as exceções, gente. Exceções. Gozo, gaze, deslize, baliza e coriza. Beleza? Essas palavras são as exceções. E aqui, alguns exemplos que não são as exceções, que estão dentro da regra. Gostosa, glamourosa, saboroso, horroroso e assim vai, tá bom? Então,
Mais uma, a conjunção dos verbos por, querer e usar se grafa com S. E essa regra cai muito, eu coloquei até a caveira aqui para chamar a atenção de vocês, gente. Por, querer e usar se grava com S. Então, eu vou falar eu pus, ele quis, gente, com S, tá? Eu quis com Z é o jogo, tá? É o quiz lá de perguntas. Perguntas e respostas, sabe? Lá que tem. Então, é o quiz, tá? Esse aqui é o quis com S, do querer, tá? Nós usamos com S, tira esse Z, aquele Z lá que você coloca, você tira ele, tá? Pode enterrar. E eles quiseram com S, tá? Com S, meu amor, tá? Ó, S, tá bom? Beleza? Dá um print nesse slide também e cola aí no seu coração, tá bom? C cedilha ou S, gente? Olha essa regra aqui, que loucura. Após ditongo, escreveremos com C cedilha quando houver som de S. E escreveremos com S quando houver som de Z. Você entendeu? Nem eu. Vamos ler de novo. Após ditongo, escreveremos com C cedilha quando houver som de S. Escreveremos com S quando houver som de Z. Gente, pega e dá pause e fica voltando esse slide até você conseguir assimilar isso aqui que eu falei, entendeu? Porque a língua portuguesa é assim, é louca mesmo, só os loucos entendem, por isso que eu gosto, entendeu? Então, aqui estão alguns exemplos. Eleição, Neuza e coisa. Então, preste atenção que a palavra eleição, gente, eleição tem som de S, né? Então, o que a gente fez? Colocou o C cedilha. E Neuza, gente, Neuza tem som de Z, então eu coloquei o S, beleza? Então, toda vez que a gente tiver o som de Z, a gente vai colocar o S. Teve som de S, a gente vai colocar C cedilha. Nem é tão difícil assim, tá? Cuidado com a palavra maisena, gente. A palavra maisena cai muito em prova, beleza? Muito mesmo, tá? Isso aqui é outro clássico que você precisa decorar, tá bom? S ou Z. Palavras terminadas em eis e esa que indicarem nacionalidades, preste atenção nisso. Títulos ou nomes próprios devem ser grafadas com S. Então, português é uma nacionalidade. Norueguesa. Marquês é título, né, gente? Duquesa, título também. Tudo isso vai com S, beleza? S. Show de bola? Não mete Z aqui, tá bom? Por outro lado, usa-se Z em substantivos abstratos derivados de adjetivo, tá bom? Então, nudez, lucidez, beleza ou qualquer outro substantivo abstrato derivado de adjetivo. Se você não sabe o que é um substantivo abstrato, fique tranquilo que lá na aula de substantivo isso vai estar bem explicado, tá bom? Então, toda vez que você encontrar um substantivo abstrato derivado de adjetivo, ele vai ser grafado com Z, tá bom? Z de zazá. Então, próximo, os verbos terminados em izar, quando a palavra primitiva já possui o S, preste atenção nisso, também serão grafados com S, tá? Na verdade, eles só receberão a terminação ar, né? Se a palavra primitiva não possui S, grafa-se com Z, tá? Pois a palavra recebeu a terminação izar. Então, vou mostrar isso nos exemplos aqui para vocês, gente. Em análise, por exemplo, a palavra primitiva já possui S, beleza? Já temos o Szinho aqui. Então, o que eu vou adicionar a ela? A terminação ar, né, gente? Ó, ar. Quando eu transformo isso em verbo, eu só vou colocar o ar. E o S permanece aqui, tá bom? Então, nada de escrever analisar com Z, porque a palavra primitiva já é com S, tá bom? Agora, por exemplo, aqui, gente, em economia. Economia eu tenho S, porque a palavra primitiva já é com S, tá bom? Agora, por exemplo, aqui, gente, em economia. Economia eu tenho S na palavra? Não tenho. Então, se eu quiser transformar isso aqui em verbo, eu preciso colocar um Z, tá bom? Porque eu não tenho S aqui. Então, eu vou colocar a terminação izar, tá bom? Izar, com Z, porque eu não tinha S na palavra primitiva. Tranquilo, gente? Fácil isso aqui, né? Exceções. Olha quem chegou, a caveirinha do sucesso, gente. Exceções, tá?
Quais são as exceções a essa regra, gente? Hipnose, síntese, batismo, catequese e ênfase. Essas palavras, apesar de terem S na sua palavra primitiva, quando a gente quiser transformá-las em verbo, a gente vai colocar isar no final delas, tá bom? Então, qual é o bizu que eu coloquei aqui para vocês, gente? O mnemônico, né, para vocês. HSBC, tá bom? Lembra daquele banco HSBC? Não sei se é do tempo de vocês, mas existia um banco chamado HSBC, ok? Então, HSBC, hipnose, síntese, batismo, catequese e a ênfase você decora, tá? Que a ênfase tá aqui de, sei lá, de louca. Mas HSBC já quebra o teu galho aí, já te ajuda pela hora da prova, tá bom? Então, show de bola. Mais uma regra. Vamos para... Se uma palavra primitiva possuir S, deve-se grafar com S os diminutivos terminados em zinho e zito, tá? Caso não haja S na palavra primitiva, grafam-se com Z os diminutivos. Então, gente, por exemplo, a palavra casa, né? Casa. Casa já possui S na palavra. Então, como que eu vou fazer o diminutivo dela? Com S também, porque ela já possui S na sua palavra primitiva, tá bom? Agora, por exemplo, aqui, asinha, né? Asa é a mesma coisa. Asa já possui S na sua palavra primitiva. Então, o diminutivo também vai vir com S. Agora, mulher, gente. Mulher tem S na palavra primitiva? Não, não temos S aqui. Então, a gente vai colocar um Z, tá? Z aqui, ó, para fazer o diminutivo dela, tá bom? Árvore, a mesma coisa. Show? Show de bola, então. Palavras grafadas com SS, tá? Vamos ver isso aqui. Palavras derivadas de verbos terminados em ceder geram substantivos com terminação ses. Então, gente, anteceder vai virar antecessor com dois S's, tá bom? Exceder vai virar excesso. Essa palavra aqui também é outra queridinha, tá bom? Preste atenção nela. E conceder vai virar concessão, tá bom? Com dois S's também. Beleza? Show de bola. Palavras derivadas dos verbos terminados em jar mantém o J, tá? Então, trajar. Continua aqui, ó. Traje, né? Ou eu trajei. Vamos manter o J. Encorajar. Que eles encorajem. A gente continua escrevendo com J, tá? Porque a palavra primitiva já possuía J. Agora, por outro lado, as palavras terminadas em ágio, égio, ígio, ógio, ujo e gen são grafadas com G, tá? Então, pedágio, colégio e assim por diante, tá? Todas essas palavras terminadas em ágio, égio, ígio, ógio, ujo e gen são grafadas com G. Não precisa ter dúvida disso, tá bom? Garagem, né? E assim por diante, tá bom? Então, beleza. Exceções, olha quem tá aqui, as exceções maravilhosas para cair na sua prova. Pagem, lambugem e a conjugação dos verbos terminados em já, tá? Que eles viajem, tá? Viajar, que eles viajem. Então, grava essas exceções aqui, que elas são as mais para cair na sua prova, tá bom? Grave também a palavra ojeriza, tá? Essa palavra também é outra queridinha de prova, tá bom? Ojeriza. Tem um J aqui, tem um Z aqui, vindo diretamente do inferno para te confundir na sua prova. Usa-se SS, gente, nessas palavras que possuem esses radicais aqui, ó. Sed, gred, prim, mit, met, cut. Tá? Eu fiz disso um mantra na minha vida, na época que eu estudava. Eu ficava bem louca falando isso pela casa, tá? Sed, gred, prim, mit, met, cut. Isso não tem lógica, mas eu ficava repetindo isso, e tanto que eu decorei. Tanto que até hoje, pra mim, isso aqui parece uma música, tá? Sed, gred, prim, mit, met, cut, tá? Todas as palavras que tiverem esse radical aqui, elas vão ser escritas com SS, beleza? Então, aqui temos o exemplo, ó, o sed de sucessão, né, que vem da palavra suceder, tá bom, gente? Gred vem da palavra regredir, tá bom? Então, temos regressão aqui com dois S's, tá? Prim vem da palavra o quê? Comprimir, tá bom? Então, temos compressão com dois S's. Mit vem da palavra o quê? Demitir. Se você ficar com dúvida, vai escrevendo aí as palavras que eu tô falando, tá bom? Que aí você vai ver certinho esse radical no meio da palavra. Então,
Mit vem da palavra demitir, tá bom? Aí a gente vai transformar em demissão com 2 S's. Met vem do que, gente? Da palavra intrometer, né? Aí vai virar o quê? Intromissão com 2 S's. Cut vem da palavra o quê? Aqui no caso, né? Discutir, tá bom? Aí vai virar discussão com 2 S's também. Beleza? X ou CH, gente? As palavras iniciadas por mesh ou ens, tá? Com xizinho assim, com exceção de mecha e enxova, presta atenção nas exceções, hein? O que eu tô falando aqui são escritas com X, tá bom? Então, ó, mexilhão começou com M-E-X, então, X neles. Mexer, M-E-X, com X. Mexerica, M-E-X, tá bom? México, M-E-X, tá bom? Palavra muito cobrada, gente, enxergar, tá bom? Grava essa palavra aqui no seu coração também. Olha quantas eu já falei hoje pra você, né, gente? Olha quanto bizu já paguei aqui nessa aula. Ocorre X após ditongo, tá, gente? Então, aqui, ó, deixar. Temos o ditongo aqui, né? Então, grafamos com X. Queixa, mais um ditongo aqui. Grafamos com X. Outro ditongo aqui. Grafamos com X. Exceções. Recalchutar e guache, tá? Apesar delas virem depois de ditongo, a gente vai colocar, grafá-las com CH, beleza? Grava essas exceções, tá? Gente, agora vamos falar sobre as principais, né, expressões problemáticas da nossa língua, né? O pessoal sempre confunde muito essas palavras aqui e elas são, né, especialmente importantes tanto para questões objetivas, mas principalmente para sua redação, tá bom? Porque você vai perder pontos importantes na sua redação se você fizer esse tipo de confusão lá na hora da sua prova. Então preste atenção aqui na aula, gente. Diferenças de mal com L e mal com U, gente. Gente, mal com L é o oposto de bem, tá bom? Então, ele é um advérbio. Geralmente, ele vai acompanhar um verbo ou um adjetivo. Então, não passou porque estava mal preparado. Se eu quisesse falar o contrário, eu falaria passou porque estava bem preparado e não falaria, né, porque estava bom preparado. Isso não faz sentido, né? Eu falaria passou porque estava bem preparado. Então, toda vez que eu puder substituir o mal por bem, eu vou usar mal com L no final, tá bom? Agora, mal com U, gente, é o oposto de bom, tá bom? É um adjetivo. Ele vai acompanhar substantivo, tá bom? Dando a ele uma qualidade de maligno, né? Então, não passou porque era um mau candidato, tá bom? Então, se eu quisesse falar o contrário, eu falaria não passou porque era um bom candidato. No caso, eu falaria passou porque era um bom candidato. Eu não falaria passou porque era um bem candidato, tá? Isso não faz o mínimo sentido, tá? Então, para você gravar isso aqui, eu já falei até, já dei um bizu de aula para vocês uma vez lá no Instagram, ó. O mal tem a carinha do mal aqui, ó, o mal do O. Vocês nunca perceberam isso na vida de vocês, mas, ó, tem uma carinha má aqui no U, tá bom? Então, vocês vão lembrar que esse mal com U é o mal do mal mesmo, tá? Da pessoa que é má. Então, ele é o contrário de bom. E o com L lá é o contrário de bem, tá bom? Beleza? Show de bola, então. E tem um outro caso também que a gente vai grafar com mal, assim, com L, quando for uma conjunção temporal. Quando a gente falar, assim, com o sentido de logo que, tá? Tipo, mal cheguei, fui interrogada, aqui no exemplo, ó. Mal cheguei, você já tá enchendo meu saco, tá? Esse mal é mal com L também. Beleza, gente? Então, próxima expressão, gente, é o A, né? Que é esse A aqui com H, e o A sem o H. Pessoal, meu Deus, isso aqui é recorde de erro na internet, principalmente. O A com H, gente, é um verbo impessoal, tá? É o verbo haver, impessoal. Ele tem sentido de existir, né? Tempo passado. Há dias em que sinto falta de fumar, né? Olha que mau exemplo que eu botei aqui. Há 10 anos não fumo, aí beleza, tá? Sempre que eu falei até pra vocês essa semana lá no Instagram, quem acompanha, né, lá o Instagram sabe.
Toda vez que o verbo haver vier com sentido de tempo decorrido, gente, ele é um verbo impessoal, tá? E ele vai ficar no singular, tá? Então, ainda tem um outro caso que as pessoas usam dessa forma assim, ó. Há, digamos, 2 anos atrás. Gente, isso aqui é uma repetição desnecessária, tá? Você não precisa falar 2 anos atrás, você só fala assim, há 2 anos, porque esse há aqui, ele já nos dá a ideia de algo que passou, tá bom? Você só usa esse há aqui quando você quer falar de algo que é do passado, tá bom? Então, há 2 anos eu não como hambúrguer, sei lá, entendeu? Algo que está lá no passado. Então, há 2 anos atrás é uma repetição desnecessária. A gente chama isso aqui de redundância, tá bom? Então, se você escreve isso aqui na sua redação, meu querido, você perde ponto de bobeira, tá bom? Então, não dá esse mole, tá? Aluno meu não vai perder ponto por causa de uma besteira dessa, tá? Não escreva e não fale mais também há 2 anos atrás, tá? Que isso é um erro bobo que muita gente comete, tá? E muita gente boa por aí. E o A sem H, gente? O A sem H, ele dá a ideia de quê? De futuro, né? Ou de distância também. Então, por exemplo, o cinema fica a 2 quilômetros daqui, ideia de distância. Chegaremos daqui a 15 minutos. Então, é uma coisa que vai acontecer no futuro, né? Daqui a 15 minutos ele vai chegar, tá? Então, a gente usa o A sem o H. Então, muito fácil, gente. O A com H é passado e o A sem H é futuro. Beleza? Combinadíssimos, então. Próximo, gente. O porquê, tá? Porquê junto, sem acento. Porquê separado e sem acento. Porquê separado com acento e porquê junto com acento. Vamos aprender isso de uma vez por todas, tá? O porquê, gente, junto, sem acento, é uma conjunção explicativa, tá? Estudo porque sei que minha hora vai chegar. Então, eu quero explicar alguma coisa para alguém. Então, eu vou usar esse porquê aqui, junto, sem acentinho circunflexo. Porquê separado sem acento é usado em frases interrogativas, diretas ou indiretas, tá? Ou seja, com ou sem pontos de interrogação. É isso que eu quero dizer com direta ou indireta, tá? Ele sempre vai ser equivalente a pelo qual ou pela qual. Então, por exemplo, por que você é grosseiro? Aqui eu tenho uma pergunta direta, né, gente? Tá aqui, ó, o meu ponto de interrogação. Por que motivo, né? Por que motivo você é grosseiro? Ou também pode ser, não sei por que você se foi, né? Não sei por que você se foi. Enfim, aqui, gente, é uma pergunta indireta, porque a gente não tem o ponto de interrogação aqui, mas de qualquer forma, eu sei que isso aqui é uma pergunta, eu sei que, né, é uma dúvida, então eu também vou usar o porquê separado e sem acento, tá bom? Outro exemplo aqui, ó, só eu sei as esquinas porque passei, tá? Então, mais uma vez, eu tenho o quê? Eu posso substituir pelas quais. Toda vez que eu puder fazer isso, eu também vou usar o porquê separado e sem acento. Então, é bem legal que vocês lembrem dessas substituições aqui, do pelo qual e pela qual, tá? Porque ela quebra muito galho na hora da prova. Tá bom? Porquê separado e com acento, gente? Isso aqui é bem facinho. O macete é sempre você lembrar que ele vai estar colado aqui, ó. Colado no ponto final, na pontuação, né? Na interrogação, na verdade, tá? Ele sempre, a pontuação, ele sempre vai atrair o circunflexo, tá? E a ideia é sempre a mesma. A ideia é de dúvida também. A ideia é uma frase interrogativa. Mas a diferença é que esse porquê tá lá no final da frase, tá? Então, o porquê lá no final da frase, encostadinho no ponto final, lá no ponto de interrogação, ele vai vir separado e com um chapeuzinho assim, tá bom? Com acento circunflexo nele, tá? Agora vamos falar do porquê junto e com acento circunflexo, que ele é simplesmente substantivo, tá? Ele vai vir, o bizu é que ele sempre vai vir com um artigozinho assim na frente, tá? Então ele vai equivaler ao motivo, à razão de alguma coisa. Não foi aprovado e ninguém sabe o porquê, ó, tá aqui o artigo na frente dele. E a gente pode substituir por motivo, né? Não foi aprovado e ninguém sabe o motivo, né, disso. Então, a gente vai usar, nesse caso, o porquê junto e com acento circunflexo.
beleza? Coloquei até uma tirinha aqui para vocês, que eu achei muito bonitinha. Olha só, o menininho pergunta, por que é separado? Aí o pai responde, por que não é junto? Mas por quê? O porquê eu não sei. Então, olha aqui, ó, porquê pergunta, ó. Porque pergunta é o porquê separado sem acento. Aí o pai responde, porque não é junto. E o porquê aqui tá junto e sem acento, por quê? Porque é uma resposta. Aí pergunta, mas por quê? Ó, porquê no final de frase encostado aqui no ponto de interrogação, separado com acento circunflexo. Aí ele fala, o porquê eu não sei. E ó, o porquê aqui, ó, artigo na frente e eu posso substituir pela palavra motivo, ó. O motivo eu não sei. Então aqui, ó, bem explicadinho numa tirinha para vocês o emprego dos porquês. Tá bom, gente? Próximo, gente, o onde e o aonde. O onde, gente, a gente sempre vai usar quando a gente tiver a ideia de um lugar fixo, tá? Então, a gente vai falar, por exemplo, onde você mora? Por quê? Porque você tem uma residência fixa, né, Alice? Você não é um nômade, né, um cigano, você tem uma residência fixa, tá? Então, onde você mora? Então, falar aonde você mora está errado, tá bom? Então, você tem que falar onde você mora. Porque aonde, gente, vai nos dar a ideia de movimento, tá? É um lugar que você tá ali agora e daqui a pouco você não tá mais, tá? Então, ó, aonde você vai hoje à noite? Porque você vai à noite para aquele lugar e daqui a pouco, né, depois que você curtir ali a sua balada, você vai embora, tá? É uma ideia de movimento, um lugar temporário, tá bom? Então, nesse caso, eu uso aonde. E, no caso de lugar fixo, eu uso onde, beleza? Sobre e sob, gente. Emprega-se sobre em dois casos. Quando ele significar em cima, tá? O livro está em cima da mesa, né? Significa em cima da mesa. Então, quando alguma coisa estiver em cima de alguma coisa, a gente vai falar, a garrafa está em cima da pia, né? A garrafa está sobre a pia, tá? Emprega-se sobre quando este significar a respeito de, acerca de, né? O presidente falou sobre a reforma ministerial, tá? Então, o presidente falou a respeito de alguma coisa, né? Acerca de alguma coisa. Então, eu quero falar sobre aquilo, então eu vou usar o sobre mesmo, tá? E emprega-se sob quando eu quiser falar que alguma coisa está embaixo de outra, tá? Os sapatos estão sob a cama, ou seja, embaixo da cama. Beleza? Então, em cima de alguma coisa é sobre. E embaixo de alguma coisa é sob. Tá bom? Então, tá. Combinado, então. Agora, acerca, cerca de e acerca de, gente. Vamos lá. Calma, respira. Vamos lá. Mais uma regra. Emprega-se acerca de, tá? Quando significar sobre, né? Ou a respeito de. Então, eu quero falar de alguma coisa, né? Eu vou me referenciar a alguma coisa. Então, falamos acerca de política durante a reunião. Então, sobre, né, política, a respeito de política, tá? E vamos empregar cerca de, tá? Quando for uma expressão locativa, ou seja, quando significar aproximadamente, tá? Então, quando eu quero falar assim, ó, por exemplo, o local ao qual devemos ir fica cerca de 2 quilômetros, né? Então, aproximadamente, né, 2 quilômetros, tá? Então, vou correr cerca de 10 quilômetros, né? Então, é uma ideia de que, gente, de aproximadamente 10 quilômetros. Eu não sei se eu vou correr 10, ou se eu vou correr 11, se eu vou correr 8, mas eu vou correr aproximadamente 10 quilômetros, tá? Emprega-se acerca de, assim, ó, com H, que é uma expressão temporal, quando significar faz aproximadamente, tá? Uma ideia de tempo, né? Há cerca de 15 anos não viajo ao exterior, tá? Então, faz aproximadamente, né, 15 anos que eu não viajo para o exterior, tá bom? Então, ideia de tempo, eu uso esse Hzinho aqui que vocês aprenderam ali na frente, que é uma ideia de tempo passado, tá bom? Beleza, então. Fechamos aqui a nossa aula mais uma vez. Não esqueçam de realizar os exercícios. Tamo junto e até a próxima.
Gente, vamos então à correção da nossa lista de questões que eu deixei embaixo para vocês. Questões de ortografia retiradas de provas militares, tá? A primeira questão é da ESA de 2011. Identifique a opção em que todas as palavras estão grafadas corretamente. Gente, eu vou direto na boa aqui, que é a letra A, tá bom? E aí a gente vai ver os erros das outras alternativas, tá? Vamos lá, gente. Na letra B, o erro tá aqui, ó. Deixa eu mudar a caneta aqui. O erro tá aqui, tá, gente? Porque a gente não fala estrupo, a gente fala estupro, tá? Então, estrupo, não. Beleza? Aqui, gente, é mendigo. Esse N aqui não existe, tá bom? Apesar de muitas pessoas falarem assim, esse N aí tá errado, tá bom? Encharcar, galera, na letra C é com CH, tá? Esse X aqui tá errado, tá bom? Pesquisar tá certo, frustração tá certo, bugiganga tá certo. Acupuntura, gente, é acu, não existe esse M aqui, tá? É acupuntura, beleza? Show de bola. Letra D, gente, prazerosamente não existe esse I aqui, tá? Esse I aqui tá errado, beleza? Consciência tá certo, cônjuge tá certo. Salsicha, gente, é com S, tá? Com S. Esse CH aqui tá errado, tá bom? E exceção também tá correto, tá? Vamos à letra E agora. Fingimento tá certo, encapuzar tá certo. Beneficente, gente, não existe esse I aqui, tá? Não é beneficiente, é beneficente, apesar de também ser muito comum a gente escutar beneficente, né? Beneficiente por aí, o correto é beneficente, tá? Aqui é aterrissagem, tá? Com 2 S. Beleza? Aqui colocaram S só. E companhia tá certinho, tá bom? Então, a alternativa A é a boa aqui da questão. Vamos para a próxima. Questão 2 da SPSEX 2016, tá? Aqui a gente teria que completar as lacunas com a alternativa correta, né? Que todas as palavras estejam corretamente grafadas, tá? Então, deixa eu colocar aqui escrito para vocês visualizarem, né? Quais são as grafias corretas, gente. A primeira palavra é assim que a gente escreve. Eu já falei para vocês na questão anterior, né? A gente escreve estupro e fala também, né? Pelo amor de Deus, tá, gente? Estupro, esse é o correto, tá? A segunda palavra é flagrante. Tá bom? É assim que a gente escreve e fala essa palavra, tá? A terceira palavra, gente, é inquirido. Inquirido, tá? Dessa forma aqui. A quarta palavra é sessão. Sessão. Essa sessão é essa sessão aqui, tá bom, galera? Porque significa reunião, tá? Essa sessão é a sessão da reunião. Tá bom? Show de bola, então. E penúltima palavra é incerta. Incerta, tá? Incerta com S, porque é igual a inserida, tá bom? Vou colocar aqui o sinônimo para você. Inserida. E a última palavra é ela, né, gente? Falei 1000 vezes ela lá na aula para vocês, que é uma queridinha de prova. Muita gente fala errado, fala rúbrica, mas é rubrica, tá bom, gente? Lembra que se fosse rúbrica, né, uma proparoxítona, ela teria que ser acentuada, né, pelas regras de acentuação, todas as proparoxítonas são acentuadas. No entanto, ela não tem acento, logo fica nítido que é rubrica, tá bom? Então, a alternativa certa que se encaixa aqui é a letra D, né, gente? D aqui, de Deus, tá? Essa é a boa, tá bom? Então, é isso, gente. Próxima questão. Gente, questão 3, questão da SPSEX 2015. Assinale a alternativa em que a grafia de todas as palavras esteja correta, né? Então, vamos lá, gente. Vou escrever aqui para vocês a palavra muçulmano, gente. Aqui, ó, muçulmano, tá vendo? Eles colocaram um L aqui no lugar errado. Na verdade, é muçulmano, tá? Vou escrever aqui para vocês vão visualizar melhor. É assim, ó. Muçulmano, tá? Dessa forma. Ou seja, o L aqui
Tá no lugar errado, tá? Ele deveria estar aqui, tá bom? A segunda palavra, gente, é intitula, tá? Não é aqui, é um izinho, beleza? É intitula o correto. Aqui não é degladiando, tá, gente? É digladiando. Pois é, acredite. O seu não é digladiando com I, tá bom? Com I. Aqui, gente, não é asterísticos, é asteriscos. Pois é, também eu sei que são vários choques que a gente vai levando nessa vida, né? Mas a verdade é essa, tá bom? É asteriscos, tá? Eu sei que todo mundo na vida fala asterísticos, mas não está certo, tá? É asteriscos, beleza? Então, gente, nosso gabarito só pode ser a letra E, né? Esse aqui, essa é a boa, tá bom? Empecilho está correto, é dessa forma mesmo que a gente escreve, tá bom? Eu tô colocando essas questões aqui para vocês visualizarem as palavras que normalmente mais caem, tá? Então, vocês pegam essas palavras aqui que estão caindo nas questões e anota aí no caderninho de bizus de vocês para vocês poderem ficar visualizando elas de vez em quando, tá bom? Esse é o bizu aí que eu dou para vocês. Então, vamos para a próxima questão. Questão 4 da PM de São Paulo, 2018. Com a perda de Inês não se de chorar. Não há como fim a tanto sofrimento. Não se vive muitos, mesmo que ele não acabará. De acordo com a norma padrão, as lacunas do enunciado devem ser preenchidas correta e respectivamente com... Então, gente, para essa questão aqui, você precisava lembrar, né, ter conhecimento do novo acordo ortográfico, tá? Então, eu vou fazer uma revisãozinha aqui, só para lembrar para vocês quais são os acentos diferenciais que permaneceram, tá? Quais que a gente tem que lembrar que a gente ainda tem que usar, né? É do por, tá? Do por, verbo, né? Vou colocar aqui verbo. Do por, preposição. Isso a gente ainda vai diferenciar, tá? Ok. O pôde, né, gente? O pôde, que no caso aqui é passado, né? Tá, um verbo no passado, versus o pode. Ele pôde e ele pode, tá? No presente. Aqui no caso, tá? Tem é outro verbo que a gente usa também, tá, gente? Tem, no caso, é plural, né? Eles têm, plural, tá? Versus o tem, sem chapeuzinho, que vai ser o singular. Show de bola. Outro verbo, gente, muito queridinho, muito famoso em prova, é o vem, né? Que é o mesmo caso do tem. O com chapeuzinho é no plural, tá? Eles vêm. E o vem sem chapeuzinho, que é no singular. Ele vem. Singular. Beleza, então. Ainda lembra que tem aquela forma facultativa, lembra do forma? Forma. Ou forma sem chapeuzinho, tá? A gente usa apenas para evitar ambiguidade, né? Aquele duplo sentido, tá? Mas aqui é facultativo. Ou seja, você escolhe se você coloca ou não, tá? Facultativo. Sabendo disso, agora sim vamos à questão, gente. Gente, na letra A aqui, percebam que tá faltando aqui as letrinhas. Vou colocar aqui para vocês. A, B, C, D e E. Pronto. Na letra A, gente, percebam aqui que eles usaram o acento nas vogais dobradas, né? E vocês lembram que a gente não usa mais acento nos vocábulos dobrados, né? Nem E e nem O, tá? Então, por exemplo, creem, leem, deem, vou, não existe mais esse acento aqui, tá? Então, a alternativa A está eliminada já, beleza? Para, gente, esse para aqui, ó, também não existe mais. A gente não diferencia mais o para, né,
verbo do para preposição, tá bom? Então esse acento aí tá errado, beleza? E eles também colocaram acento aqui no creem, né? Que também não existe mais, já falei para vocês ali em cima, tá bom? Então, letra B tá eliminada. Tranquilo aqui, gente, esse trema, falei para vocês lá na aula, ele morreu, está enterrado lá no céu dos acentos diferenciais, né? Não existe mais trema, tá? Deixa ele lá no cemitério dos acentos. Então, aqui também tá errado, beleza? Essa alternativa está errada, tá? Letra D, gente, para. Esse para aqui eu já falei para vocês que não existe mais, tá bom? Então, já eliminamos a letra D e ainda botaram acento aqui no crem também, que eu já falei que não existe. Então, só pode ser a letra E, tá? Letra E é a boa, para sem acento, o por tá com acentinho por conta, né, do contexto da palavra, da frase ali, tranquilo, sem trema, e creem também sem acento. Então, tudo certo, letra E é a boa. Então, tudo certo aqui. Próxima questão. Galera, questão 5. Em qual alternativa há erro de grafia nas palavras em destaque? Gente, uma dica que eu já dei para vocês é na hora que vocês estiverem fazendo a prova, vocês vão grifando essas palavras principais aqui do enunciado, porque às vezes vocês perdem questão, vocês sabem a matéria e vocês perdem a questão de bobeira, porque a questão está pedindo a errada e vocês marcam a certa, ou a questão está pedindo a certa e vocês marcam a errada. Então aqui, por exemplo, ela quer a errada, tá? Ou seja, em todas as alternativas ela vai apresentar palavras, né, corretas, escrito corretamente. Só uma vai estar errada, beleza? Porque senão o cara chega aqui na letra A, ascensão tá certo. Marca A e sai correndo afobado fazendo outra questão. Aí pronto, perdeu a questão de bobeira, tá? Então preste atenção nisso. Então, vamos lá, gente. Vamos direto ao ponto. A alternativa que está errada aqui, gente, é a letra D, tá bom? Por quê? Porque canjica, gente, canjica aqui, ó, não é com G, tá? Canjica é com J, beleza? Show de bola. E manjericão aqui também não é com G. Manjericão é com J também, tá bom? Essa aqui é bem tranquilinha. Só isso que vocês precisavam saber para acertar a questão, tá bom? Então, vamos para a próxima. Então, gente, questão da EA 2019, questão super recente. Assinale a alternativa em que completa corretamente as lacunas do texto abaixo. Então, gente, era só você achar a alternativa que todas as palavras estivessem certas, né? Vamos direto ao ponto também. Aqui, gente, a primeira palavra é retificar, tá? Porque no caso ele está falando com o sentido de corrigir, tá? Então, é retificar. Porque é o sinônimo de corrigir, que ele quer dizer ali no texto, tá? Ele fala, ó, para, no caso, corrigir a nossa política, tá bom? Então, é corrigir aqui, tá? Aqui o pessoal confunde muito com ratificar, mas ratificar, galera, ratificar, ela tem sentido de confirmar, tá bom? Confirmar, mas não é isso que o nosso textinho ali quer dizer, tá? Então, é retificar, tá? Caçar, gente. Caçar aqui no caso, esse caçar é com 2 S's, tá? É assim, porque ele é sinônimo de anular, né? Anular, tá? Revogar, tá bom? Não é a caça lá do bicho, não, tá? Caçar com C cedilha, caçar assim, ó. Caçar é o animal, tá? Mas esse daí é com C cedilha, tá? Então, aqui é com 2 S's, beleza? A outra palavra é estar, tá? É estar, é esse estar aqui, gente, com R no final, tá? Por quê, gente? Porque o verbo tá no infinitivo, tá? Infinitivo, beleza? Ele é auxiliar da locução verbal estar preparado, tá? Estar preparado é uma locução verbal, beleza? E a quarta lacuna, gente, é cumprimento, tá? Infinitivo, beleza? Ele é auxiliar da locução verbal estar preparado, tá? Estar preparado é uma locução verbal, beleza? E a quarta lacuna, gente, é cumprimento, tá? Cumprimento, assim, ó.
tá? Cumprimento, porque ele é um substantivo derivado do verbo cumprir, aqui no caso, tá? Cumprimento é de comprido, né? Algo extenso, tá bom? E a última lacuna é haver, tá? Assim que se escreve, ó, haver, tá? Dessa forma aqui. Não é haver. Isso aqui tá errado, gente. Tá? Errado. Muita gente confunde isso, tá bom? Então, qual a alternativa certa é a letra B, tá? A letra B que vai se encaixar em todas as palavras corretas. B de Brasil. Beleza, galera? Show, então. Galera, questão 7. Eu não tinha a menor ideia do que era ociosidade. O vocábulo destacado perdeu o acento gráfico após a implementação do novo acordo ortográfico. O mesmo aconteceu com todas as palavras abaixo, exceto... Então, gente, a gente vai procurar a errada, beleza? Vai grifando aí na sua prova para você poder não se confundir, tá? Então, gente, relembrando aqui... A palavra ideia, gente, passou a ser escrita de forma diferente, por quê? Porque houve alteração, né, na acentuação dos ditongos abertos de ei e oi, tá? Segundo o novo acordo, foi abolido, tá? Abolido, não existe mais o acento agudo nos ditongos abertos ei e oi nas palavras paroxítonas, tá? Mas preste atenção, nas oxítonas e nos monossílabos tônicos o acento não foi abolido, tá bom, gente? Não foi abolido, ele continua lá. Então, aqui, por exemplo, ó, em ideia, aqui a gente tem uma paroxítona, né? O ditongo aberto tá aqui, ó, no meio da palavra, tá bom? Então, essa aí não é acentuada, beleza? Assim como em joia também, ó, meio da palavra, beleza? Ela não vai ser acentuada. Agora, perceba aqui, gente, herói está no final da palavra, tá? Tá na oxítona, essa é uma oxítona. Vocês lembram que as oxítonas terminadas em ditongos abertos devem ser acentuadas? Então aqui, gente, tá errado. Aqui deveria ter um acentinho, tá? Falei para vocês lembrarem desse par aqui, que é muito querido em prova, né? Heróico versus herói, tá? O herói, ele continua acentuado, porém o heróico não, porque olha aqui onde está o ditongo aberto, no meio da palavra. Então, toda vez que ele estiver no meio da palavra, você não acentua mais. Final de palavra, você acentua. Esse é o bizu. Então, o gabarito da questão aqui é nossa letra C. C, beleza? C é a boa. Questão 9, questão da SPSEX de 2011. Assinale a alternativa em que todas as palavras estão grafadas corretamente, tá? Então, gente, vamos lá. Aqui na primeira, na alternativa A, né, primeira alternativa, giló, gente, giló não é com G, tá? Tá errado aqui, giló é com J, tá bom? Com J, tá? Outra coisa, a palavra viagem, gente, só para vocês lembrarem, viagem, existe essa viagem aqui, tá? Que é com J, que é o verbo viajar, tá? Então, esse viagem aqui é verbo. E tem o viagem, que é com G, tá? Que é o substantivo viagem, tá? Então, eu posso falar das duas formas, tá? Se eu quiser falar viagem com G, é o sinônimo de deslocamento, tá? Tipo, a viagem foi legal, tá? Agora, assim é o verbo, tá? Então, tipo assim, deixa eu pensar um exemplo aqui. Talvez eles viajem nas férias, tá? Aí é com J, tá bom? Só pra vocês saberem que existem as duas formas, tá? De escrita. Na alternativa B, gente, dançar é com C cedilha, tá? Pelo amor de Deus, não é com S. C cedilha, tá bom? Ganso não é com C cedilha, é com S, é o contrário, né? Com S aqui, tá bom? E possuis não é com E, é com I, possuis com I, tá bom? Na alternativa C, gente, a grafia correta aqui, tá? A palavra errada é essa aqui, ó. A grafia correta é através, com S, tá bom? Através, com acentinho aqui. Beleza? A alternativa D, gente, todas as palavras estão corretas, tá? Esse aqui é o nosso gabarito.
tá? D de Deus, tá bom? Na letra E, gente, aqui é estereótipo, tá? Estereótipo. Esse I aqui não existe, tá? É um Ezinho aqui, tá bom? Aqui temos um E, tá? Aqui não é catalisador com Z, é catalisador com S, tá bom? Analisar tá correto, tá bom? Com S, o catalisador. Gesso também tá correto. E aqui, gente, não é entupir, tá? É entupir, com U, tá? Aqui é um Uzinho, beleza? Então, é isso. A letra D é o nosso gabarito, tá bom? Próxima questão. Gente, próxima questão, a questão da SpaceX 2011, tá? Ela quer que você simplesmente assinale a alternativa em que completa corretamente as palavras desse enunciado aqui. Então, vamos escrever logo aqui direto para vocês poderem visualizar como é que a gente escreve essas palavras, tá? A primeira palavra é obsessivamente, gente. Como que a gente escreve obsessivamente? É assim, ó. O-C-C, com 2 S, tá? Tá? Então, gente, a gente escreve com um S depois de 2 S, tá bom? A outra palavra é obcecado, tá? Obcecado, gente, a gente escreve assim, ó. Obcecado, tá? Com C e B mudo, tá? C e B mudo, não esquece isso, tá bom? Traz, gente, essa beleza, né? Pela beleza dessa mulher, obcecado pela beleza dessa mulher, traz sempre uma sensação de impotência. Traz, do verbo trazer, tá? Alguma coisa que traz algo, né? Então, esse traz é com Z, tá, galera? Do verbo trazer, tá bom? Então, é com Z. E exceção, né? Outra palavra queridinha que eu falei para vocês lá em aula, na apostila de você, é que você simplesmente assinale a alternativa em que completa corretamente as palavras desse enunciado aqui. Então, vamos escrever logo aqui direto para vocês poderem visualizar como é que a gente escreve essas palavras, tá? A primeira palavra é obsessivamente, gente. Como que a gente escreve obsessivamente? É assim, ó. O-C-C, com 2 S, tá? Obsessivamente, tá? Então, gente, a gente escreve com um S depois de 2 S, tá bom? A outra palavra é obcecado, tá? Obcecado, gente, a gente escreve assim, ó. Obcecado, tá? Com C e B mudo, tá? C e B mudo, não esquece isso, tá bom? Traz, gente, essa beleza, né? Pela beleza dessa mulher, obcecado pela beleza dessa mulher, traz sempre uma sensação de impotência. Traz, do verbo trazer, tá? Alguma coisa que traz algo, né? Então, esse traz é com Z, tá, galera? Do verbo trazer, tá bom? Então, é com Z. E exceção, né? Outra palavra queridinha que eu falei para vocês lá em aula, na apostila de vocês, ela tá até em vermelho lá, que eles adoram colocar em prova, que é X, C e C cedilha, tá? Esse combo que veio diretamente do inferno para te confundir. X, C, C cedilha, exceção. Então, gente, o nosso gabarito vai ser a letra C. As letras que vão se encaixar corretamente nas palavras é a letra C. Beleza, galera? Então, é isso. Essas foram as questões que eu tirei de provas militares para você. Não deixe de realizar os exercícios de fixação. Em breve, você terá simulados para fazer essas questões aqui em prova, tá bom? Até a próxima, tamo junto! Gente, vamos então à correção da nossa lista de questões que eu deixei embaixo para vocês. Questões de ortografia retiradas de provas militares, tá? A primeira questão é da